A casa 8, em uma sinastria amorosa, quando um planeta ou ponto a toca, é um dos temas mais fascinantes, porque raramente a casa 8 fala de relacionamentos leves. Quando alguém coloca sua Vênus ou sua Lua na casa 8 de outra pessoa, algo muito profundo costuma ser ativado. A casa 8 não é uma casa de romance, ela é uma casa de transformação. Por isso, quando falamos da casa 8, estamos entrando em um território onde o amor, desejo, vulnerabilidade, apego, medo, entrega, perda, confiança e poder costumam se misturar. Quando a Vênus cai na casa 8 da outra pessoa, o que acontece é que tende a despertar nessa pessoa sentimentos que vão muito além da simples atração. Muitas vezes existe uma sensação de magnetismo. A pessoa da casa 8 sente que existe algo na pessoa da Vênus que a atrai de maneira quase inexplicável. A pessoa da Vênus parece tocar lugares emocionais que normalmente permanecem protegidos na pessoa da casa 8. É comum que a pessoa da casa 8 experimente fascinação, forte atração emocional e sexual, desejo de proximidade, medo de perder a conexão, sensação de vulnerabilidade. A relação pode produzir uma impressão de intimidade muito rápida, mesmo que as duas pessoas ainda não se conheçam profundamente. Existe uma sensação de que algo importante está acontecendo. A pessoa da Vênus geralmente acredita que está apenas oferecendo afeto, carinho ou amor, enquanto a pessoa da casa 8 tende a estar vivendo uma experiência muito mais intensa internamente. Por isso, é comum haver uma assimetria na percepção da conexão. Um sente atração, o outro sente intensidade e transformação. O lado sombra de ter uma Vênus tocando a casa 8 de outra pessoa fala de ativações que podem envolver ciúmes, dependência emocional, medo de abandono, controle, jogos emocionais e até mesmo obsessão. Isso acontece porque a casa 8 não lida apenas com amor, ela lida com apego e muitas vezes ambos são confundidos. A pessoa da casa 8 pode sentir que o vínculo se tornou essencial para a sua estabilidade emocional, e é justamente aí que a relação passa a funcionar como um processo de intensa transformação. Já a lua caindo na casa 8 da outra pessoa é tão intensa quanto a Vênus, porém pode ser ainda mais profunda, porque a Lua ela tem correlação com as nossas emoções. Ela fala das nossas necessidades emocionais, daquilo que nos nutre do nosso inconsciente, daquilo que buscamos para nos sentirmos seguros. Quando a lua de alguém cai na casa 8 de outra pessoa, é como se essa pessoa tivesse acesso direto a emoções que normalmente permanecem escondidas. A presença da lua desperta sentimentos que talvez a pessoa da casa 8 nem soubesse que existem. Ela pode ativar medos antigos, memórias emocionais, feridas afetivas, questões familiares, padrões de apego. Por isso, a conexão costuma ser vivida com uma extremamente íntima. Existe uma sensação de exposição emocional, como se a outra pessoa enxergasse partes de você que normalmente ninguém vê. Existe nessa conexão uma sensação de destino. Essa é uma das características mais comuns da Lua na casa 8, a sensação de uma familiaridade profunda. As pessoas frequentemente descrevem isso como: eu sinto que conheço essa pessoa há muito tempo, eu me sinto em casa com ela, existe algo inexplicável nessa conexão. Isso acontece porque a lua fala da memória emocional. Quando ela ativa a casa 8 de outra pessoa, emoções profundas emergem à consciência. Mas é preciso ter atenção. Familiaridade não significa necessariamente compatibilidade. Muitas vezes, aquilo que parece familiar é justamente um padrão emocional antigo sendo reativado. O que é preciso termos em mente é que a casa 8, ela não quer apenas amor. A casa 8 não pergunta vocês vão ficar juntos, mas sim o que este encontro veio transformar.
Por isso, algumas das sinastrias mais marcantes da vida possuem forte ativação de casa 8 e nem sempre são relações que são duradouras. Às vezes, são relações que obrigam a confrontar os medos mais profundos, relações que mostram as feridas, que ensinam sobre confiança e sobre poder pessoal, sobre cura, desapego e sobre abandonar padrões antigos. Quando a Vênus ou a Lua ativam a casa 8 da outra pessoa, o verdadeiro propósito da relação raramente é permanecer na superfície. Esses encontros costumam ensinar sobre intimidade verdadeira, não a intimidade construída apenas pela proximidade física ou pela convivência cotidiana, mas a intimidade que nasce quando ambos são vistos em suas vulnerabilidades, medos, desejos e feridas mais profundas, inclusive nas suas sombras, já que a casa 8 fala desses assuntos. Muitas vezes, a relação surge para revelar padrões emocionais inconscientes, para mostrar onde existe apego, onde existe medo do abandono, onde existe necessidade de controle e onde ainda carregamos dores que precisam ser transformadas. A pessoa que ativa a casa 8 da outra frequentemente se torna um espelho. Ela não mostra apenas aquilo que a pessoa da casa 8 ama, mas sim aquilo que ela também tende a esconder, reprimir e que precisa ser integrado. Por isso, essas conexões podem ser tão profundas e intensas, porque elas não permitem que ambos permaneçam os mesmos após o encontro. Elas exigem honestidade emocional, entrega, coragem para atravessar os próprios abismos. E provavelmente essa seja a maior lição para todas as ativações de casa 8. Aprender que amar não é possuir, não é controlar, não é garantir que o outro permaneça. Amar é permitir que a transformação aconteça e que cada um venha cumprir o papel que veio para cumprir em nossas vidas, ainda que não permaneça. Sinastrias com fortes ativações de casa 8 obrigam as duas pessoas a abandonarem as suas antigas versões. E no fim, o legado dessas relações não é apenas a intensidade daquilo que é sentido ou vivenciado pelos parceiros, mas sim a pessoa que ambos se tornam depois de atravessar e experienciar essa conexão.